A Via Cultural está em todas as redes: YouTube, Instagram, Facebook e agora aqui. Seja muito bem-vindo, esse é o podcast da Via Cultural. Siga com a Via e não perca podcasts semanais para você desfrutar de onde estiver. Este podcast conta com o Programa de Ação Cultural PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Desejamos a todos um bom entretenimento. Boa noite a todos os ouvintes, esse é o Cine Podcast. Hoje eu estou aqui para fazer uma conversa com a Carla Café, que é artista, diretora de arte e professora. Ela participou de importantes mostras internacionais, entre elas a Bienal de Arquitetura de Veneza de 2018. E seus principais projetos no cinema eram o Hotel Cambridge, que é um filme da Eliana Café, de 2017, e Central do Brasil, de Walter Salles, de 1998. Ela também é escritora e trabalha com educação, com projetos multidisciplinares envolvendo várias práticas. Boa noite, Carla. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, Ana. Fico muito feliz de estar compartilhando com você a oportunidade de falar de projetos que valorizam a educação, valoriza a coletividade, a comunidade. Importante espreiar essas ideias, né? Num mundo cada vez mais ostensivo, num mundo cada vez mais agressivo, violento. Acho importante a gente falar sobre valores que libertam a humanidade. Ai, que ótimo, Carla. Eu penso muito como você, inclusive a gente teve a sua presença junto com a Eliana no nosso webinário, e foi uma conversa muito legal, porque esse teu olhar é um olhar horizontal, é um olhar assim complementar ao que a gente na Via Cultural desenvolve. E para trazer aqui a tua fala, inclusive, sobre o seu trabalho, eu queria começar dizendo assim que esse trabalho que você fez no Cambridge, com o envolvimento da população, dos ocupadores, de trazer as escolas, é uma coisa muito bacana dentro de um filme, né, de uma produção de um filme. Além de ser radical e assim muito pertinente à época que a gente está vivendo no cinema e nas artes em geral, ele é muito radical também como postura educacional, porque é viver o ateliê, viver a prática, viver a oficina, ter aula de verdade com a coisa acontecendo, ver como as coisas funcionam de perto. Isso digamos assim, é uma fala não só cultural e educacional, mas também de amor, porque eu acho que vem muito de encontro com isso que você estava falando. A gente está precisando de relações verdadeiras, de novos valores e de dedicação. Olhar um pouco, eu não sei, eu me sinto falando aqui com você, eu me lembro muito da maneira com que os índios convivem na sua sociedade, em que todos tomam conta de todos, todos têm responsabilidades com todos. Fala um pouco do seu trabalho, desse trabalho educacional tão bonito que você conseguiu unir com o trabalho que vocês estão desenvolvendo. Eu fiquei sabendo recentemente que as crianças indígenas, elas não são filhos de casais, são filhos da aldeia. Da aldeia, exatamente. Você falando, né, a gente estava falando sobre a importância da infância na construção do seu... Do percurso. E eu acho que isso é tão bonito, porque nossos filhos também não são nossos. Aquele famoso ditado, né, que você cria os filhos para o mundo. Os indígenas descobriram isso muito antes dos filhos crescerem. É engraçado, né, que tem experiências de trabalho que são completamente libertadoras. O Cambridge, o Aerotel Cambridge, foi um filme que, desde o começo, ele teve um histórico positivo em termos de coincidências. Coincidências que foram se articulando dentro do projeto do Aerotel Cambridge foi muito, muito interessante. E tudo começou pela ausência de patrocínio. Ele tinha apenas um edital contemplado, ela tinha
me parece que era 1.200.000 o total, e ela tinha que filmar naquele mês, naquele ano. Se ela não filmasse aquele ano, ela perderia Teria o verba. edital, perderia a verba. E ela também, ela só teria metade da verba, a outra metade ela só ganharia se ela apresentasse o copião. Então, o histórico, você fala, caramba, né? É tirar leite de pedra, né? Tirar leite de pedra. Porque a gente tem que pensar assim, toda a produção, todo o material, todos os sets, tudo que envolve o cinema, as pessoas, 600 mil, né? De certa forma, o Exatamente, projeto tem que ser feito com metade. É muito exatamente. louco, a gente está vivendo uma história assim muito louca, né, para todas as produções. No caso do cinema, que geralmente envolvem mais verbas, é mais louco ainda. Pois é. E esse foi o motivo, foi a propulsão para a participação da escola. Foi Bacana. com essa ausência de verba, de possibilidades, que me fez cair a ficha. Vamos convidar a escola para fazer o filme. Vamos fazer esse projeto, envolver a escola. E aí, a escola da cidade, ela já tem esse perfil de ser uma escola com vontade de se aproximar da sociedade. Ela é no centro da cidade de São Paulo. Ela fez questão de estar nesse território, né, um território de conflito. Ela, inclusive, mudou muito a paisagem da Rua General Jardim, que antes da escola era um espaço, era uma zona de meretrício. E hoje, além da escola, tem vários comércios, restaurantes, a relação dos alunos com a cidade. A escola não tem cantina. A escola fala, não, para ter cantina, vai na rua, vai no boteco do lado. A Viva escola a também cidade, né? Viva o vive a comércio cidade. local, tenha. Eu acho que é muito no princípio que assim, a Via Cultural também tem, de quebrar os muros. A gente ficou 11 anos na Florencio de Abreu, com um curso que era o Memórias Construídas, que é um curso de educação não formal em artes, ética, cidadania, teatro, é uma coisa bem completa que fazia contracurso. Eu sou favorável ao ensino integral, né? Então, você tem idade, você tem que estudar o máximo de tempo, ver o máximo de coisas, e como a lei do ensino integral não pegava de jeito nenhum, a gente fez proposta de contrapartida. Então, o aluno estudava de manhã na escola e à tarde com a gente, com todas essas vivências na cidade. Olha que legal. Então, assim, eu sei que isso muda o comportamento do território, muda o comportamento do aluno para com o território e cria uma ocupação verdadeira, que é um dos projetos, uma das diretrizes, né, da cidade, de que a cidade seja ocupada, porque quanto mais ela for vivenciada e ocupada, menos problemas ela vai gerar, né? Quando você é dono do seu território e cuida dele, passa a ter um território menos perigoso, um território menos Violento. nocivo, menos violento. E agora ela tem uma perna no ensino médio, chamada Que Escola legal. das Humanidades, que seria bonito você se aproximar, Ana, que tem muito a ver com o seu projeto. É uma escola que ela é ensino médio, mas ela é profissionalizante. Muito legal. Mas é um profissionalizante com Com uma olhar mais holístico. formação mais político, social, mais humanista, não é simplesmente um ensino técnico, é trabalhando a marcenaria, trabalhando a serralheria, trabalhando o Fazer, fazer. você vira um maker, né? Essa é a ideia. Exatamente. Você sabe que eu até fui ver, depois que a gente conversou, lembra que eu te falei da PL, da Cultura Maker? Então, ela já foi votada, aceita na primeira reunião, na primeira plenária, né? Agora está indo para a segunda plenária, e junto com a PL também da internet gratuita. Então, a gente podia, Carla, eu já te faço um convite aqui. Vamos escrever um projeto junta?
Vamos embora. Para a gente pensar como a gente vai envolver o empresariado, as comunicações, tudo para a gente gestar essa educação conectada. Acho incrível, acho que é por aí mesmo. A gente não tem condições de fazer sem sensibilizar os empresários. Inclusive, é um projeto de... Eu acho que existe um projeto de reparação histórica, sim, eu sou favorável. Eu acho que a gente nunca pensou nisso, isso é importantíssimo. Sensibilizar o empresariado da importância disso para fazer uma sociedade mais produtiva, né, mais rica. Sim, mais rica. A gente volta para a Oca. Quando todo mundo toma conta de todo mundo fica saudável. As coisas ficam... A sociedade é saudável. A sociedade é saudável. E eu acho que a gente está vivendo um momento que está pedindo isso. Não é mais circo e pão. É saúde mental, é saúde vivencial, é experimentação, é responsabilidade de ofício. A gente está um pouco atrasado, mas não está tudo perdido. A gente tem essa importância, né? Inclusive porque eu acho que quando você fala da rede gratuita para as escolas, eu acho que a gente também está falando de uma forma dessa comunidade se relacionar, né? Que é super importante. Eles já também não acompanham mais essa revolução tecnológica que a gente se encontra. Sim. A escola tem um ditado muito bonitinho que eu gosto sempre de falar, que o sistema escolar que a gente hoje vivencia é do século XIX, os professores são do século XX e os alunos são do século XXI. Então, exato, é isso mesmo. Alguma coisa está errada. Não, Carla, é perfeito, é exatamente isso, é um problema de comunicação. E você registrou da maneira que eu acredito, nós estamos em séculos diferentes. É exatamente isso, a nossa escola ela ainda está na formação de São Paulo na virada do 1900. A maneira que ela foi engendrada, ela permanece, isso é um fator de alienação e de perda, né, de alunos preponderante hoje em dia, não dá mais para a gente conviver com isso. Eu vejo que está havendo uma mudança nas escolas, mas isso é uma coisa que a gente está falando aqui, São Paulo, São Paulo, Rio, talvez Belo Horizonte, né, movimentos de... Meu primeiro trabalho de professora foi no CRI, Centro de Reciclagem Especializada Infantil, que depois agregou com o Colégio Oswald de Andrade. Mas, assim, existia uma proposta em alguns lugares, a Escola da Vila, o CRI, o próprio Santa Cruz, escolas que trabalhavam de maneiras diferentes a educação. Aí a gente passa por uma revolução quando começam os coletivos e a parte de educação não formal, na década de 80 para a década de 90, a formação do terceiro setor na década de 90, com as ONGs, né, a BONG sendo um órgão regulador para tentar organizar essa atitude que, na verdade, a população começa a ter. Você sabe muito que difícil de quebrar isso. Eu estou fazendo um projeto também um pouco inspirado na linha do Hotel Cambridge, trabalhando com alunos da escola da cidade para fazer uma imagem do Artaxo Jurado. É um documentário sobre o Artaxo Jurado. E nesse projeto, diferente do Hotel Cambridge, que a gente fez com que a escola participasse com arquitetura efêmera, nesse projeto nós estamos trabalhando a expografia. Então, a gente está construindo, elaborando uma expografia, uma exposição sobre o Artaxo Jurado, e, com isso, já manipulando o material do acervo para o filme, que é um trabalho de documentário com acervo. E aí a gente vai propor, dentro da exposição, a gente vai criar um mapa afetivo feito de várias mãos, de vários desenhistas. A gente tem uma equipe de 10 a 12 desenhistas
todos estão fazendo uma parte desse mapa afetivo da cidade de São Paulo para refletir sobre essa cidade institucional que a gente vive. E eu me lembrei desse assunto porque eu estou trabalhando agora o Bexiga. Ai, que E o incrível. bairro Bexiga, ele era um quilombo, né? A gente não trabalha a história, por exemplo, dos afrodescendentes que fizeram essa cidade, literalmente construíram essa Literalmente. cidade, tijolo Não. por tijolo. E Não, incrível como não aparece nas descrições, né? Outro bairro, por exemplo, que também era eminentemente negro, é o da Liberdade. a Liberdade, por isso que tem o nome Liberdade. Por isso que tem o nome. Gente, a nossa história, na verdade, a gente tem que reensinar, tem que reaprender. Queria saber de você como é que você se embrenhou nessa questão da educação, né? Na sua fala, no seu olhar. Quando que você fez esse casamento entre a sua profissão e a sua paixão? Você sabe, é engraçado, Ana. Meu pai é um professor, meu pai é advogado também, é um advogado ambientalista, foi um dos primeiros a escrever o Código Penal de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, e é um exímio professor, adorado, era uma figura muito importante na USP. Eu não sei, é totalmente intuitivo a minha relação com a pedagogia, com a escola. Eu gosto de ensinar os alunos a desenharem. Sabe aquela pessoa que não sabe desenhar, que gosta muito de desenhar? Quer dizer, na verdade, não é que não sabe desenhar, porque todo mundo sabe desenhar, né? Exato. Mas é como acessar o seu desenho. E eu me inspiro muito nesse lugar, sabe? Que é um lugar de autoconhecimento, que é um lugar de autodesenvolvimento. Eu nunca estudei pedagogia, mas eu adoro compartilhar, eu adoro os processos de trabalhos horizontais. É mais complexo, porque é mais fácil você trabalhar com profissionais, é muito mais confortável, né? A demanda, né? A exigência, a cobrança, é tudo mais fácil. Mas compartilhar uma criação e uma execução com alunos é muito prazeroso, é muito criativo, é muito inspirador. E eu acho que o departamento de arte, ele ajuda isso. E o cinema é móvel, é efêmero. Então, juntar as duas coisas é muito interessante. Assim, a gente pode proporcionar muitas possibilidades. O ato de documentar, né, o ato de filmar, né, como a Lili estava falando, né, com essas novas tecnologias, hoje é fácil você filmar. Antigamente você estava meio que ainda enrijecido pela ideia do rolo, né, pela minutagem da película. E hoje, com essa liberdade, a gente pode fazer muitos experimentos. Eu faço parte de um grupo chamado Brada, que são de diretoras de arte, tem inclusive no Instagram, no Facebook. E olha que incrível, né? O departamento da arte é eminentemente feminino. E é de uma invisibilidade absurda. Aí nós vamos entrar numa questão que é uma questão que é terrível, né? Que é esse mundo machista dentro do cinema. Na minha época de formação de artes, eu já tinha um interesse muito grande por cinema. Eu lembro assim de falas que na época você nem entende que são machistas, você vivia num outro contexto, né? A gente tinha um humor diferente, alguns valores, a gente aceitava coisas, a gente entendia, mas não se acomodava. E por isso que a gente tem hoje uma geração de mulheres super atuantes, fazendo coisas incríveis, mas a gente continua com esse problema de não ser reconhecido, de não ter uma produção olhada com o mesmo valor. Por que você acha que no século XXI a gente ainda está vivendo isso, Carla? Uma loucura mesmo. O século XXI
ele, por incrível que pareça, né, ele é tão retrógrado, né? É medo, É uma né, da loucura, mudança. né? Acho que é um medo, assim, é uma negação, né, de que É você uma está evoluindo. negação, é uma coisa muito, muito louca mesmo. Mas isso é um papo para uma É, próxima, é outra deriva, é outra é deriva. outra deriva. Voltando para o que a gente está aqui conversando, então, dentro do teu trabalho, dentro da tua trajetória, hoje você olha a cidade como? Quer dizer, com todo esse trabalho que você está desenvolvendo, como que você olha a cidade hoje com esse contexto que a gente está atravessando de pandemia, de verbas, de... Quer dizer, o que a gente pode deixar aqui de bom para as pessoas que estão ouvindo, de uma pessoa que está atuando nesse cenário? Que realmente é um momento da gente fazer mesmo as redes. Eu acho que é um momento da gente também fazer alianças, alianças com os diferentes, sabe? Eu acho que é muito importante Aprender, né? Aprender. aprender, mas eu acho que a gente precisa aprender a fazer essas alianças e sair da nossa bolha, sabe? Sair do nosso umbigo, porque a gente sabe que olhar muito para o umbigo não traz prazer. Uma vez eu ouvi num podcast que fizeram uma pesquisa e descobriram que grande parte do prazer do ser humano é ajudar o outro. E é disso que a gente está, de certa forma, falando hoje, né? Desse prazer que é ajudar o outro, né? A gente precisa recuperar um pouco esse lugar, sabe? Esse prazer, essa relação com o outro. É fundamental, a gente está sendo cada vez mais estimulado a ter uma performance individual, a sua telinha, as suas necessidades, sabe, os seus likes. Isso a gente já está vendo, já tá sabendo que não traz Nem felicidade, nem nenhum realização, nem coisa nenhuma. exatamente. Mas é isso, eu acho que temos aí muitas coincidências boas. Adorei conhecer o seu trabalho, Ana. Acho que é um trabalho super revolucionário. Eu vejo assim o teu trabalho linkado com o cinema com um potencial assim tão forte, Carla, porque quando a gente fala do cinema, né? Porque o streaming chegou para ficar, da mesma maneira que na década de 80 a gente teve o Super 8 que trouxe para pessoas comuns a possibilidade de registrar suas vidas, seus cotidianos e uma aproximação com a arte. A gente hoje com o celular a gente tem essa revolução numa escala muito maior. Mas o grande cinema, ele ainda é o grande documentário, a questão da profissionalização, da mensagem do meio, ainda é uma grande força motriz da verdadeira comunicação de valores. Então, quando a gente leva um trabalho com um potencial, né, que você está desenvolvendo no campo da arte dentro do cinema, a gente aqui no país, né, a gente precisa muito estabelecer uma diretriz e uma força para a questão desse departamento de arte dentro do cinema. Quando você vai estruturar uma verba de uma produção, a verba da arte é como a verba da cultura, porque não é uma coisa assim que você tem que ter muita criatividade e, na verdade, os recursos financeiros são menores. Não, é isso. O departamento de arte é o departamento que mais se economiza. É o departamento que mais tem visibilidade. Hoje, por exemplo, inclusive eu estou aqui um pouco aflita porque já começou um encontro para falar sobre esse protagonismo que a arte pode ter. Eu nunca tive financiamento para isso, mas se eu tivesse financiamento para poder desenvolver trabalhos paralelos à construção do filme, como no caso, por exemplo, do Cambridge, essa contrapartida da participação dos alunos fez com que o filme ficasse 16 semanas em cartaz. Porque a gente tinha uma rede espontânea dos alunos, da escola, se retroalimenta, sabe? É genuíno, né? Ele sobreviveu 4 meses, um trabalho autoral nas salas comerciais de cinema. Ficou em 4 meses em cinema de rua, mas chegou a ficar quase 4 meses em cinema de shopping.
Ele resistiu no Frei Caneca há muitos meses. Ai, olha, maravilhoso. Eu queria conversar mais com você. Acho que o teu trabalho é fundamental aqui em São Paulo. Gostei muito de ter te conhecido, de ter podido conversar aqui com você e levar esse podcast para os nossos ouvintes. É isso, só tenho a agradecer. Eu também, Ana. Também tenho muito a agradecer. Adorei conhecer você também muito. Me identifico muito com você, com o seu trabalho. E bora fazer esse grupo. Conte comigo. Ótimo, combinadíssimo. Um beijo grande, muito, muito obrigada de novo. E assim ficamos por aqui. Uma boa noite para todos. Curtiu o nosso podcast? Siga com a Via em todas as redes e não perca conteúdos semanais para você. Este podcast conta com o Programa de Ação Cultural PROAC, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo do Estado de São Paulo, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Até a próxima!